Oi, gente, tudo bem por aí? Boa tarde. Obrigada a equipe da Flipop, pelo espaço para a gente conversar aqui sobre inovação. Estamos com uma responsabilidade hoje de falar sobre novas formas de criar, de produzir, de distribuir, de ler e de conversar sobre livros. Eu sou Raíssa Pena, sou jornalista, sou gerente de contas do Catarse, e hoje estou aqui com essa mesa estrelada, com esses três profissionais que, cada um à sua maneira, está ajudando a gente a moldar não só o futuro, mas o presente mesmo do nosso mercado de livros. Então, gosto sempre de destacar que a gente está no meio de uma pandemia, a pandemia ainda não acabou, e esses três ainda conseguem produzir, conversar com os leitores e trabalhar pelo livro. Então, só por isso vocês já são incríveis e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Então, queria começar pedindo para vocês se apresentarem, falar um pouquinho de vocês. Queria começar com você, Bruna. Conta para a gente de que parte do mundo você está falando e o que você faz hoje no mundo do livro. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigada pela oportunidade. Estou muito honrada de fazer parte dessa mesa com todos vocês. Eu falo da Cidade do México no dia de hoje. E sim, no México, muito feliz. Sonho da minha vida estar aqui, gente. E eu sou escritora, né? Eu também trabalho com outros tipos de... Também sou editora e fui uma das fundadoras da Duplo Sentido Editorial. Hoje em dia não trabalho mais no ramo, só como escrita mesmo. Mas eu tenho livros publicados de várias formas diferentes, livros publicados pela Duplo Sentido, livros publicados em formato audiobook, através da Storytel, na antologia Universo Fanfic, e tenho livros de diversas formas na Amazon, e hoje em dia também eu acabei de formar o meu próprio website, onde eu vou publicar histórias online diretamente. Então, meu trabalho no mundo dos livros é muito por amor. Eu sempre estou aqui tentando encontrar maneiras diferentes de ter as minhas histórias propagadas por aí, de poder mostrar o meu trabalho, de poder ser lida e de conhecer pessoas incríveis dessa forma também. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Alec, eu tenho 22 anos. Eu me tornei leitor, comecei a gostar ali de literatura por volta de uns 13, 14 anos de idade, quando eu fui numa Bienal e eu vi um post de um cara caindo do céu, uma mina. Genial. E desde então eu comecei a ler e não parei mais. E hoje em dia eu trabalho com literatura, eu vivo de produção de conteúdo sobre livros na internet, no meu canal no YouTube, todas as minhas redes sociais são como Carolic, e eu faço vídeos sobre literatura no YouTube, também faço lives de sprint, produtividade lá no Twitch. Às vezes também a gente se atreve a jogar algumas coisas assim, a conhecer umas histórias legais em outras mídias também, por que não? E é isso, hoje eu vivo aí de produção de conteúdo. Já me atrevi a escrever, né? Inclusive, hoje, se o meu conto ainda tivesse publicado, faria um ano, olha só. Mas muita responsabilidade, cara. E eu tô nervoso. E é isso, esse sou eu. Massa. Eu sou Volpe, estou no Rio de Janeiro, mais precisamente na Tijuca, e sou autor de Homens Pretos Não Choram, e de outros 3 livros de ficção, O Segredo das Larvas, livros publicados em diferentes plataformas, com diferentes histórias de publicação, né, diferentes jornadas, e também sou fundador da Editora Escureceu, que nasceu com um clube de leitura, né, que chama Clube da Caixa Preta, lá no Catarse, e aí daí a gente foi crescendo, e hoje somos uma editora que funciona exclusivamente por projetos de financiamento coletivo. E é isso, sem me alongar muito. Eu trabalho com tradução também no mercado literário, e, aliás, eu tenho traduzido mais do que escrito esse ano, e acho que é isso, né? Maravilha. Eu adoro que vocês atuam em muitos canais, e nós vamos chegar a cada um deles aí, eu acho que vai dar tempo da gente falar de tudo. Mas eu queria começar queria começar com você, Alec, eu quero saber como que você se tornou um criador, como que você se tornou um profissional do mercado do livro. Você falou aí rapidinho dessa história sua com o banner, com o pôster na Bienal, que eu acho muito interessante. Conta pra gente como que os acontecimentos que rolaram na sua vida
que você acha que te fizeram ser hoje um profissional do livro? Então, quando eu comecei a fazer conteúdo para a internet, eu queria fazer conteúdo para a internet. Eu cresci, nasci e criado em Belfort Roxo, uma cidade que não tem uma biblioteca, não tem teatro, não tem livraria, não tem nenhum tipo de incentivo à produção cultural, além, tipo, de coisas que a própria comunidade faz quando faz. Eu sempre, quando eu comecei a ler lá em 2013, eu queria ter alguém para conversar, eu queria trocar dicas de livro com alguém. E foi aí que eu conheci o mundo mágico do BookTube. Tipo, pessoas que não são, sei lá, homens de 60 anos, bigodudos, fumando charuto na beira da lareira com um gato e tomando uísque, sabe? Foi quando eu descobri que isso também é para mim, que eu podia fazer parte dessa comunidade. E foi nisso que eu comecei a produzir conteúdo. Eu sempre sonhei em viver disso, mas era um sonho muito distante. Muito distante. E nunca na minha vida, eu falo isso com tranquilidade, eu poderia dizer que em 2020 isso ia se tornar meu emprego. Assim, um Bookaholic ter se tornado a minha única fonte de renda, assim, veio meio que num ponto comum ali, que eu acredito que boa parte do Brasil, da população brasileira passou, que é aquele momento de estourou a pandemia, estou desempregado. O que vai ser? Eu trabalhava numa livraria, né? Fui livreiro durante quase 2 anos. E quando eu perdi meu emprego, eu precisei fazer disso o meu trabalho. E graças a Deus deu tudo certo, tá dando certo até hoje. E eu sinto que é muito assim, eu viver o meu sonho adolescente, sabe? Tipo, poder falar com tanta gente sobre tantas coisas diferentes, com pessoas diferentes, com vivências diferentes. Eu acho que obviamente, cada mercado ele engrandece uma pessoa de certa forma, só que eu me sinto muito privilegiada assim de poder realmente poder crescer tanto com o meu trabalho na internet, sabe? De ter outros pontos de vista, de outra vivência que eu jamais teria, porque, enfim. E sou muito feliz hoje por tudo que aconteceu assim e pelo apoio que eu recebo diariamente na internet. Que massa. E você, Bruna, o que aconteceu na sua vida que você acha que foi te levando para esse caminho de ser autora? Olha, sendo bem sincera, o início de tudo foi o tédio, porque eu comecei, eu comecei no mundo da literatura, eu comecei a ler e a escrever basicamente ao mesmo tempo, quando eu tinha lá por volta dos 12 anos. E foi quando eu me mudei, e eu morava numa região assim mais afastada do centro da cidade, então eu não tinha muita coisa para fazer naquela época. E eu descobri as fanfics assim, comecei a ler fanfic, comecei a escrever fanfic. Eu comecei a perceber que era uma maneira muito eficiente de passar o meu tempo e de canalizar toda a criatividade que eu tinha na minha cabeça. Eu sempre tive muitas ideias, e então eu descobri que através da escrita e através de ler livros de outras pessoas, eu podia me divertir, eu podia ser feliz, né? Então, eu comecei a escrever por diversão, comecei a escrever porque eu gostava de fazer isso. Publiquei minhas histórias na internet por muitos anos. Eu publicava no Orkut, depois eu migrei para o Wattpad quando o Orkut morreu. E foi no Wattpad, eu acho que deu a grande volta, a grande reviravolta assim, na minha vida, porque eu tive a sorte, né? Eu fui afortunada de estar no Wattpad no momento em que o site estava no seu melhor momento, assim, e muitos autores foram descobertos através do site também. Então, eu publiquei o meu primeiro livro lá, chamado Sob o Mesmo Teto, e ele tem, hoje em dia, quase 3 milhões de leituras, o que, para mim, é um número absurdamente surreal, e você via a história crescendo exponencialmente, e eu comecei a perceber que aquilo poderia, de fato, ser algo no qual eu pudesse investir como carreira, né? Porque as pessoas estavam demonstrando que elas gostavam do que eu escrevia, né? Que não era só eu querendo me divertir, mas não, tinha gente ali interessada em me ler, em consumir as coisas que eu escrevia. E então, acabei fundando a Duplo Sentido com outras profissionais do ramo naquela época, e foi um momento incrível na minha vida. O livro foi publicado de forma física, a gente foi para a Bienal, foi uma loucura, mas tudo foi maravilhoso, e foi assim que eu acabei me inserindo dentro do mercado do livro. E tem sido bastante desafiador, mas também algo que, assim, não tem como viver sem. E você, Volpe? Gente, eu fico muito emocionado com essas duas falas, assim, do Alec, tanto do Alec quanto da Bruna, porque é que não é um mar de rosas, né? A gente não passou por um mar de rosas, isso, tipo, foi
difícil para todo mundo. Eu, particularmente, o Alex sabe, né, que eu super me identifico com a história dele, porque eu fui criado em Belford Roxo também, tipo, eu sou cria da Baixada, e eu sei exatamente o que é você não ter referência nenhuma. Você não... O máximo de contato que eu tinha com livros era nas bibliotecas públicas das escolas que eu estudava, tipo, num CIEP ou numa escola da prefeitura. Não tinha livraria perto, tipo, para chegar numa livraria, pô, sempre muito longe. E que dirá conhecer alguém que escreve, que dirá conhecer alguém que trabalha no mercado editorial? Isso é tudo muito surreal, assim. Então, nós somos pontos fora da curva, porque quem é mais assim, que outro amigo que eu tive que sabe, decidiu entrar nesse barquinho e remar sem ter nenhuma referência. É muito doido, né? Hoje eu já dei já voltei na Baixada para dar muitas palestras para crianças. Eu sempre faço uma pergunta assim, que é: o que vocês querem ser amanhã? O que vocês querem ser quando vocês crescerem? E você ouve respostas de tudo que é tipo de resposta. Tem gente que quer ser astronauta, tem gente que quer ser chefe de cozinha, masterchef. Tem gente que quer ser, grande maioria, né, professoras e jogadores de futebol. Ninguém quer ser escritor, ninguém tem nada com livro, assim, ninguém consegue imaginar que isso aqui pode ser uma profissão, né, que a gente pode viver do mercado literário. Então, eu falo muito, gente, desculpa, eu vou tentar aqui responder aqui mais rápido a Raíssa, mas é porque ouvir isso é realmente assim, muito emocionante, porque passa um filme assim na cabeça e você vê quanta coisa que você já viveu, né? É, é isso, assim, eu hoje, minha mãe é professora, então eu tive a grande sorte, assim, de ser inserido no mundo das palavras muito cedo. Eu fui alfabetizado em casa, com 3 anos, minha mãe era professora da escola, então eu sempre li, assim, né? Eu costumo falar que eu não lembro do mundo quando eu não lia, né? Para mim, eu sempre li, e eu sempre fui muito próximo dos livros, eu sempre quis ser escritor, sempre, desde criança. Eu lembro todos os meus colegas hoje, assim, antigos da escola, de todas as séries, assim, da terceira série, todo mundo sabe que eu sempre quis escrever, que eu escrevia, escondia, assim, eu nunca mostrava para as pessoas que eu escrevia, mas eu estava lá escrevendo, né? E aí fui assim, de oportunidades em oportunidades, batendo em porta, socando porta, fazendo milhares de cursos, e hoje eu tô aqui, assim, vivendo disso. Às vezes, igual o Alec falou, às vezes parece um sonho, assim, porque você nunca podia imaginar que de verdade podia acontecer, sabe? Não, excelente, porque o que eu ia te perguntar agora é exatamente isso, assim, se hoje vocês vivem 100% do livro, da atuação de vocês no mundo do livro, ou se não, se vocês querem viver disso, querem que seja o plano A de vocês. Como que é a sua realidade hoje, Volpe? Hoje eu vivo da literatura. Ano passado eu comecei a descobrir que eu tenho um livro que chama O Segredo das Larvas, é uma distopia afrofuturista, que foi lançada no ano passado. Eu já estou muito perdido com a quarentena, tá deixando a gente um pouco maluco. Mas ele foi best-seller durante os 2 meses, assim, como livro de distopia nacional mais vendido. Isso, aí as coisas começaram a mudar um pouco para mim. Eu comecei a ver que eu, inclusive, poderia receber da Amazon, né? Que existe, quer dizer, que eu posso receber, né? Até então eu tinha recebido muito pouco. E aí comecei a ver que, nossa, é possível ser um autor independente, assim, é muito difícil, mas não é uma realidade impossível. Eu posso trabalhar mais, eu posso me planejar para ter lançamentos aqui. E aí comecei a entender essa plataforma e como funciona. E aí depois como você conhece, Raíssa, fui apostar no financiamento coletivo. Isso deu super certo para mim. Hoje eu vivo de alguns projetos relacionados à Editora Escureceu e o Clube da Caixa Preta, que é um clube um clube de assinatura, né? Eu resgato contos clássicos escritos por autores negros nos últimos 2 séculos, sempre lançando todo mês um conto novo e uma caixa nova. Essa experiência me ajuda, de certa forma, a me manter financeiramente,
Mas, na verdade, ela representa uma pequena parcela, é só mais uma coisa assim, que me mantém aqui nesse universo de viver do livro. Graças a Deus, hoje eu consegui assinar um contrato bom com um adiantamento literário, com uma editora, por exemplo. Ainda consigo manter as minhas propostas futuras de me manter como autor independente, que é uma coisa que eu não sei ainda se eu quero, por exemplo, só publicar com... A minha editora hoje é a Harper, então eu não sei hoje se eu quero continuar com a Harper. Tipo, eu tenho ali a liberdade de continuar com projetos independentes, e hoje eu traduzo também para várias editoras, para as maiores editoras do país. Então isso tudo, de certa forma, me ajuda a me manter no mercado e de entender que esse é o meu trabalho, assim, e isso tem me deixado muito feliz e muito grato, assim, por pessoas que vão esbarrando pelo caminho e ficando, tipo a Raíssa aqui, minha chefe no Catarse. Olha, gente, eu vou colocar isso aí no meu LinkedIn, você vai ver. Mas eu acho que dos problemas, assim, talvez, que a gente, como profissionais do livro, enfrentava lá no comecinho, quando a gente era bem mais jovem, era não entender o que era a profissão, né, de autor, de editor. O que essa pessoa faz? Ah, escreve livro, mas quando ela acorda, ela faz o quê, né? Assim, como que é a rotina? Então, eu queria perguntar para vocês, assim, Bruna, vamos começar com Bruna. Se um autor que estiver ouvindo a gente, que sempre tem ali, né, a mente criativa cheia de histórias para soltar no mundo, quais são os canais ou as formas que esse autor tem hoje para botar uma história no mundo? Pode ser as que você já usou, as que você sabe que existem. Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar isso que você falou, é muito importante de você entender qual que é esse mercado em que você está sendo inserido e entender também que o mercado do livro, ele é um mercado que está em constante mutação. Então, o que funciona hoje, em 2021, não é a mesma coisa que funcionava 3 anos atrás, digamos assim. E que daqui a alguns anos, daqui a 2 anos, já vai ter provavelmente outras maneiras diferentes de você se inserir nesse mercado. Então, é importante entender qual que é o contexto atual desse mercado que você quer se inserir, né? Eu vejo que hoje em dia, uma coisa que eu acho importante, assim, que eu sempre falo para os autores que vêm para mim conversar, eu acho que você entrar em contato com agências literárias é algo que dá muito certo, que é um modo que você vai ter de fazer essa ponte, né, entre você e as oportunidades que podem surgir. Então, é sempre bom você dar uma olhada no edital das agências que existem no Brasil e que publicam o tipo de livro que você escreve. É uma coisa muito boa de se fazer. E eu acho que, de forma independente, duas plataformas que, para mim, são as que funcionam melhor hoje em dia e que eu vejo mais gente conseguindo oportunidades e conseguindo se sobressair são tanto a Amazon quanto o Catarse, né? E eu digo isso por experiência própria, né? Porque eu tenho mais experiência com a Amazon, o Catarse, estou entrando agora, né? Enfim, estou vendo como é que vai ser isso. Mas eu acho que são duas plataformas assim que, no momento, o mercado do livro está voltado para essas duas plataformas. Eu enxergo assim, pelo menos. Então, eu acho que uma coisa a se pensar. Se você quer se inserir, é conhecer as pessoas do meio e olhar para essas duas plataformas e repensar como você pode, quais são os mecanismos que você pessoalmente tem e que, junto com isso, pode dar um resultado muito legal e chegar até onde você deseja chegar. Excelente. Alec, e no universo dos criadores de conteúdo, para quem ama falar de livro, mas ainda não começou a se expor publicamente nas redes sociais, quais são as opções que hoje um aspirante a booktuber tem? Então, assim, eu falo de um lugar de uma pessoa que vive disso há aproximadamente 1 ano, sabe? É que, assim, cara, não é fácil. E você tem ali, definitivamente não é fácil e você tem uma estrada para percorrer, assim, sabe? Porque para você construir aquela confiança de que a pessoa ela vai te ouvir recomendar um livro e ela realmente vai ficar interessada porque é você que está recomendando aquele ali, você precisa construir uma base, você precisa, sabe, mostrar ali quem é você, o que você gosta, quais são os seus interesses. E assim, por mais que eu viva disso faz 1 ano, no final desse mês agora, o meu canal faz 6 anos, sabe? Então, assim, faz 1 ano que eu recebi meu primeiro dinheiro por isso que eu faço na internet.
E é de fato uma caminhada, assim, é um trajeto que você tem que percorrer com muita paciência, com muita persistência e, e principalmente com a sua verdade. Isso é muito importante. Agora, as coisas que me ajudam a me manter nisso são diversas. Assim, hoje, né, eu tenho esse privilégio de poder viver 100% disso, e as formas de monetização são variadas. Assim, você pode receber algumas coisas que você vende, por exemplo, na Amazon. Então, se você tem um link comissionado, você indica um livro para alguém, você recebe uma pequena comissão por aquilo. Tem essas publicidades que você faz pagas, tem seja uma empresa, ou seja uma editora, ou até mesmo um autor que vem atrás de você, tem os anúncios que você exibe por aí, seja nos seus vídeos ou nas suas lives na Twitch. Mas eu acredito que, assim, o meu motivo de maior orgulho, assim, vamos supor, se o mundo explode hoje, a minha felicidade é ter dado a luz ao Clube dos Incríveis, que é, assim, a minha coisa favorita na internet, é o meu projeto do qual mais tenho orgulho, assim, que é esse clube de leitura voltado para ler e discutir literatura produzida por gente preta. Então, é um clube de assinatura mensal, e você paga um valor ali, e além dos livros, você tem uma comunidade, você tem uma seleção de vídeos exclusivos ali no canal, escondidinhos, e, enfim, são diversas as formas que você pode usar para monetizar o seu conteúdo. E para você chegar lá, cara, você só precisa querer, sério. Eu sei que a gente cria 700 empecilhos na hora de começar um canal, na hora de tocar um projeto para frente, mas se você tem uma câmera, é só o que você precisa, sabe, para começar. Então, é um chutinho, assim, que só você pode dar, e que você pode dar agora, se você quiser, sabe? Então, persistência, e é isso. Maravilha. Você falou uma palavra que hoje é chave, assim, eu vejo que ela está muito, não rondando as discussões, mas ela tem sido o centro, assim, de várias discussões sobre o mercado do livro, que é a comunidade, né? Então, assim, eu queria saber do Volpe, que eu sei que tem essa comunidade dele em diversos canais, assim, distribuída ou unida por meio de diversos canais. Queria saber, Volpe, como que você... Quantos por cento da sua semana você gasta editando, escrevendo, e quantos por cento são conversando com as pessoas, gerindo coisas, empacotando envelopes, mandando e-mails? Como que é essa... Vamos falar do mundo Pergunta, real? tá desenvolvendo uns Real. gatilhos aqui. Olha, difícil, hein? Quando a gente fala de comunidade, isso é muito legal, porque eu acho que é isso, né? Tem sido cada vez mais isso, assim, de ver que a gente constrói um público que é uma grande família e que vai com você em todos os seus projetos. E eles são sinceros com você, né? Se eles não estão gostando de alguma coisa, eles falam. Ou se eles querem a continuação de alguma coisa que você prometeu e não sou, eles vão te cobrar. Mas eles vão estar com você, né? Isso é importante pra caramba. E aí eu tenho me visto muito assim também como gestor assim dessa comunidade. É uma comunidade que tem me acompanhado desde o Catarse e vai se juntando. Por exemplo, O Segredo das Larvas foi parar em muitos clubes de leitura no ano passado, e aí dali essa comunidade vai crescendo, né? Quanto mais os livros vão se espalhando, mais pessoas vão chegando. E agora, assim, respondendo a tua pergunta, Raíssa, é muito, 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 muito difícil, muito difícil. Gerir uma comunidade, ser escritor ao mesmo tempo, e quanto mais você atribui funções administrativas ou de gestão, tudo vai se tornando cada vez mais difícil, né? E essa é uma grande dificuldade da publicação independente, né? A Bruna deve saber quão difícil que é você se gerir a própria carreira, que não é uma coisa para qualquer pessoa, né? Ainda mais se você é uma pessoa perfeccionista ou que você quer que tudo saia realmente certo, né? Dá muito trabalho, e eu não sei te precisar quantos por cento que eu faço de cada coisa, mas eu tenho entendido assim que o meu processo é etapas, assim, tem tempos que eu preciso estar mais focado na escrita, tem outros tempos que eu preciso estar focado em outros projetos, e eu vou tentando me desdobrar assim.
aumentando também a terapia, a análise, para poder dar conta, né? Porque é muita coisa. Às vezes, eu sou roteirista também, né? Eu trabalho, aliás, efetivamente, como roteirista no audiovisual, né? Estou escrevendo uma série para a Globoplay agora, por exemplo. Então, ainda tem isso, né? Eu durmo, sonho com os personagens, fazendo não sei o que lá, eu comandando os personagens, acordo, tenho que continuar fazendo, é uma grande doideira. E hoje você conversa com sua comunidade de leitores por quais canais? Vamos lá, vamos Hoje eu uso listar. o Discord. Discord está crescendo muito, né, gente? Tipo, muito legal. Tem um servidor lá que você consegue organizar as coisas, os assuntos em canais, em tópicos e gerar debates. Então tem sido muito legal, uma oportunidade que eu estou vendo muita gente abraçar. Então tem o Discord e a gente tentou o grupo. Eu sei que existe essa possibilidade, né? Grupos Telegram, e que para mim é muito difícil, eu ainda não consigo chegar lá. E a gente conversa pelas redes sociais também, Twitter e Instagram. O Catarse também ajuda muito a gente, assim, com relação à comunicação dentro da comunidade. Eu tô sempre, todos os meses, eu mando pelo menos uns 6 e-mails, é uma boa média de conversar com a comunidade dentro do Catarse. E é uma ferramenta também super importante, interessante, porque você consegue ver quantas mensagens foram enviadas, quem abriu as mensagens, e as pessoas respondem muito. E-mail, gente, as pessoas ainda respondem muito e-mail. Tem muita gente que é muito resistente, tipo, não quero Telegram, não quero conversar com você em redes sociais, eu respondo seus e-mails. Eu acho que, se bobear, a maior parte dessa comunidade, ela me responde via e-mail, assim, muito interessante isso. Olha Então, só, não sei se tem mais opções por aí. curioso. Eu adoro um e-mail também. Bruna, e você, por onde que você conversa com seus leitores? E existe essa conversa, assim, é ativa? As pessoas te procuram para falar sobre seus livros, para comentar sobre os personagens? Como que é essa sua relação com os leitores? Eu acho que, talvez por eu ter começado minha carreira, minha vida literária através da internet, eu tenho esse senso de comunidade, ele é muito grande para mim, porque as histórias, quando você publica uma história online, não é só você publica um livro e a pessoa lê e depois ela vai te contar o que ela achou do livro. Mas é um processo que demora, às vezes, um ano. Assim, você passa um ano publicando um livro, cada semana tem um capítulo diferente, e durante esse ano inteiro tem aquelas pessoas que estão acompanhando aquela mesma história com você. Então, isso acaba criando laços afetivos entre você, entre o autor e os leitores, entre os próprios leitores, entre si também, assim, muitas amizades surgem a partir disso. Eu já vi amizade, eu vi namoro surgir a partir de leitores que eu conheci por causa dos meus livros. Então, assim, são pessoas que eu acompanhei crescendo. Gente que eu conheci quando eu tinha 13 anos, hoje em dia tem 18, 19, 20, está na faculdade e que me acompanha até hoje. Então, eu tô com o coração quentinho, assim, da gente falando sobre comunidade, porque, para mim, esse é o cerne da coisa toda, assim, é o que me motiva, porque, como os meninos falaram muito bem, não é fácil, é difícil você se manter, você dar conta de fazer todas as coisas que você precisa fazer, né, para continuar no seu objetivo de vida. Mas eu acho que essa questão da comunidade, de ter essa comunidade de leitores e de pessoas ao seu redor que estão ali para te apoiar, é o que me motiva sempre. E eu estou sempre em contato com os meus leitores de maneiras diversas, assim, através das redes sociais, principalmente, porque eu acho que a gente está sempre muito conectado hoje em dia, né? Então, eu criei, inclusive, um site e um Instagram chamado Brunaverso, que todas as minhas histórias, elas acontecem dentro de um mesmo universo. Então, assim, elas acontecem dentro do Brunaverso. Tudo ali tem o ano em que aconteceu, tem a sua cronologia, mas tudo funciona dentro de um mesmo universo. E aí decidi criar esse canal para poder falar sobre os livros, para poder manter não só eu, mas os personagens e as histórias vivas todos os dias, assim, com as postagens falando sobre os livros, sobre os personagens, sobre tudo mais. E então, hoje em dia, para conversar com os leitores. E eu lembro que foi muito legal quando eu fui convidada para participar da coleção Universo Fanfic, que é da Storytel, e que é um audiobook, são audiobooks. Então, se não me engano, 7 audiobooks, são 7, nós somos 7. 7 audiobooks, e cada um foi escrito por uma escritora diferente, que vem da internet. E a gente pegou
a gente baseou nossas histórias em fanfics. Então, a minha, por exemplo, é baseada em Twilight. Então, eu peguei a ideia, assim, de Twilight e quis brincar com os personagens como se eles fossem LGBT. Então, essa é a minha história, esse é o meu audiobook. E muitos dos meus leitores, eles nunca tinham ouvido um audiobook antes. E foi através disso, através da comunidade, né, de nós termos essa ligação, de eles acompanharem as coisas que eu faço, eles decidiram dar uma chance para os audiobooks. E hoje em dia, todo mundo está inserido aí, todo mundo leu, ouviu, né, todos os livros da coleção. E a gente fala sobre isso, sobre esses livros e sobre os outros livros que eu publico através das redes sociais, através do Instagram, do Twitter e agora do Catarse também. Então, eu acho que, assim, onde não falar com os leitores, né? Tem muitos mecanismos diferentes para ter esse diálogo. E eu acho isso primordial. É muito bom de você ter um retorno das pessoas que te acompanham, de ouvir o que elas têm a falar e de poder conversar sobre elas, sobre algo que você ama, né? Porque a gente ama os livros que a gente escreve e é bom você ver que existem pessoas que retornam, que têm esse mesmo amor do que você por aqueles personagens e por aquele universo que você criou. E diretamente, vocês têm uma relação direta com o público de vocês, né? Claro que eu sei que tem muitos fãs, muitos seguidores e leitores de vocês assistindo a gente aqui. E essa relação, maioria do tempo ela é positiva, as pessoas elogiando e se identificando e contando histórias, ou tem algum feedback negativo que vocês já receberam, alguma sugestão assim um pouquinho mais agressiva? Como que vocês lidam com essas diferentes reações assim que vem do público de vocês, Alec? Assim, da parte da coisa toda lá que a gente está conversando aqui sobre comunidade e tudo mais, eu não recebo tanto. Apesar de que eu sinto que antigamente, mas assim, mais antigamente mesmo, uns 3 anos atrás, existia muito essa barreira entre... Não falo isso especificamente sobre o meu literário, mas existia muito essa barreira de quem produz conteúdo e quem consome o conteúdo, sabe? Existia essa coisa de meio que botar essa pessoa num pedestal e tipo, meu Deus do céu, ele falou comigo, ele olhou para mim, ele me respondeu, meu Deus, sabe? Existia muito isso. Só que eu sinto que hoje em dia, como a gente está em um monte de lugar, as pessoas falam com a gente de diversas formas. Ah, você estava até brincando comigo. A gente passa 6 horas ao vivo, sabe? Essa barreira, ela meio que vai para o chão, assim. Então, eu costumo até dizer que o meu grupo no Telegram, das pessoas que apoiam o meu canal e etc., é o meu grupo de amigos, sabe? Que normalmente tem aquele grupinho seleto ali, tipo, o meu grupinho de amigos é o grupo dos apoiadores, porque é lá que eu mando foto de bom dia, é lá que a gente manda foto de bicho, de receita, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, a gente tem muita essa intimidade mesmo de chegar e de conversar sobre a vida, sobre o que a gente está sentindo, sobre uma decepção e etc. Quanto a feedback negativo, eu recebo com uma certa frequência, assim, gente veio falando asneira, mas eu não penso 2 vezes, assim, principalmente nesse período que a gente está vivendo de pandemia, em que o meu contato com o mundo exterior é a internet, eu não vou deixar nada que me seja nocivo chegar perto de mim. Então, falou besteira, eu vou mandar uma caixa prego, sabe? Não tenho muita discussão, assim. Mas das pessoas que estão ao meu redor, não. As coisas costumam chegar com bastante sensibilidade, digamos assim. Principalmente porque tudo que eu faço, eu boto muito de mim, assim. Eu não sei me doar 10%. Eu não consigo. Vai ter a minha alma naquilo ali, mesmo que seja, sei lá, um post no Instagram. E as pessoas costumam, assim, pesar bastante as palavras para fazer uma crítica, mesmo que seja negativa, ou, enfim, esse tipo de coisa. Ah, massa. Inclusive, a gente está falando de canais aqui, de mídias, chegou uma pergunta do Luiz Arevalo, ele pergunta assim, vocês acham que o blog morreu ou ainda é válido? E a newsletter? Acho que o Volpe já falou um pouquinho sobre e-mail, né? Mas e blog, o que vocês acham? Muito 2003 ou ainda rola? Cringe, tô brincando. Gente, mas eu adoraria que voltasse, né? Eu adorava ter blog, vai. Bem, eu gosto muito da plataforma, mas eu não sei se hoje em dia... As coisas são tão instantâneas hoje em dia, que eu acho que se eu chegar e pedir para uma pessoa ler sabe, um post inteiro de blog, eu não sei
se esse adolescente Gen Z vai estar interessado em fazer isso. Eu até cheguei a comentar sobre isso numa das lives que eu fiz, assim, dos últimos tempos agora, acho que deve fazer umas semanas já, que eu sinto muita saudade da blogosfera, sabe? De, tipo, tirar, assim, um momento da tarde e ler ali a minha lista de e-mails de blogs favoritos e comentar com a galera. Eu sinto muita saudade disso. Tipo, eu sinto que as pessoas estão meio que tentando ressuscitar isso, mas é um grupo muito seleto de pessoas, principalmente que o Medium agora tá crescendo bastante. E o Medium nada mais é que um blog, né? É. Mas o meu blogzinho segue lá, firme, bichinho, sobrevivendo por aparelhos. Mas que saudade. Escrevam em blogs, gente. Blogs são legais. Vamos Várias fazer a noções de blogosfera voltar. HTML, né? Pois HTML. é, aprendi Olha, tá vendo? CSS para fazer um blog bonito. Pois é. Tudo pela estética, né, gente? É isso. Mas acho que a gente está falando aqui bastante sobre o que acontece hoje, né? O que a gente faz, quais são as possibilidades, sobre o presente. E eu queria que vocês me ajudassem a que a gente avançasse para pensar em futuro e coisas que podem vir a acontecer. Vamos falar um pouco sobre o tema, né? Sobre o tema dos livros, dos conteúdos. A gente sabe que a literatura jovem, o YA, ela insere muitas narrativas mais diversas do que as gerações passadas conseguiram emplacar, conseguiram fazer vir ao mundo. Né? São narrativas que falam da perspectiva de personagens LGBTQIA+, personagens fora do eixo Rio-São Paulo, trazem questões de gênero, de raça, todas essas outras histórias que ficaram aí sem ser contadas. Mas vocês acham que está suficiente hoje o que é publicado, ou como que esse mercado, como que os players, as empresas, as editoras, todos os sujeitos aí envolvidos podem ajudar a melhorar esse cenário? Vamos, Volpe. Eu acho que a gente estaria mentindo se eu dissesse que acho suficiente. Acho insuficiente, mas, porém, acho que a gente está num momento muito interessante. Acho que a gente está num bom início. Tenho visto cada vez mais essas narrativas sendo sublinhadas no mercado. Isso é muito interessante porque o mercado, há um poder muito grande na comunicação de massa, né? E quando a gente vê as grandes empresas, as grandes editoras, as cabeças, né, nessas editoras, entendendo a necessidade de acompanhar, de se transformar em termos de narrativa, dá uma esperança, né? Dá uma esperança de que a gente vai se ver cada vez mais nas histórias que a gente lê. Isso tem sido muito legal, assim. Inclusive, eu me considero fruto de um momento onde as empresas têm percebido, têm ouvido a nossa voz. Eu não acho que isso vem das editoras para a gente, vem da gente para as editoras, vem de uma demanda que precisa crescer aqui, que a gente precisa falar, a gente precisa gritar. O mundo todo, né? Todas as grandes revoluções no mundo, elas partiram do povo, né? Então, a gente está tendo consciência disso e começando a falar mais alto, começando a dizer o que a gente quer, o que a gente não quer, que tipo de narrativa que eu vou comprar, o que eu não vou comprar, e no final das contas, poder aquisitivo importa muito, né? A gente está financiando tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, né? É muito doido isso que a gente, nessa era aqui, a gente super esquece isso, né? É muito fácil a gente não perceber que eu tô aqui no streaming, eu tô pagando tudo que eu tô vendo de séries e filmes, a música que eu escuto eu também tô pagando, e quando a gente começa a ter essa consciência, e essa consciência começa a virar coletiva, a gente estava falando de comunidade agora, então tem uma coisa aqui importante, né? Uma comunidade que tem consciência do seu poder aquisitivo, do seu poder de escolha, e começa a decidir que narrativas importam, né? Então, eu sou muito feliz de estar vivendo nesse momento onde isso está começando, mas eu acho que é só um fósforo assim que está sendo riscado, e eu acho que as editoras precisam entender que esse é só o começo. Tem muitos diálogos dentro dessas narrativas que precisam ser feitos. Por exemplo, eu como autor negro, desculpa, não vou passar o resto da minha vida escrevendo sobre negritude,
posso escrever sobre outras coisas, quero escrever sobre outras coisas, e eu preciso, o meu produto precisa ser trabalhado com outras perspectivas também. Não quero ser um chaveiro da negritude de uma editora, sabe? Ou um chaveiro LGBT. Não, eu posso escrever sobre milhares de histórias e assuntos. Então, esse tipo de diálogo, por exemplo, eu acho que é um diálogo que não está aquecido. Eu acho que é um diálogo que tá muito aquém ainda. Acho que a gente, então, está chegando num momento interessante, mas que tem muita coisa para a gente conversar. Você concorda, Bruna? É mais ou menos por aí? Completamente, completamente. E eu acho que uma porta abre a outra, porque a gente vive num mundo em que não se falava sobre ser gay. E hoje em dia a gente já tem esses personagens LGBT sendo inseridos e você vê a comunidade LGBT sendo vista, não só nos livros, mas na televisão, enfim, em todos os meios de comunicação. Mas isso abre portas para que outras conversas sejam feitas, que são conversas que estão dentro. É como se fosse uma cebola, né? A gente está nessa camada aqui, e por a gente estar nessa camada, ela abre a possibilidade de você entrar mais um pouco, e de você falar sobre coisas que estão mais adentro, assim, sobre, por exemplo, a binaridade, sobre coisas que estão dentro da comunidade LGBT, e que se você faz parte da comunidade, se você está inserido em contextos em que você tem contato com pessoas que fazem, você sabe isso. Mas isso precisa chegar para o grande público também. Então, quanto mais possibilidades existem, quanto mais oportunidades são dadas para pessoas que fazem parte de minorias e para pessoas que não eram ouvidas antes, melhor é para todo mundo. E mais conversas vão sendo feitas, e mais coisas vão sendo discutidas, mais oportunidades vão surgindo para outras pessoas. E eu acho que essa ideia de minoria acaba se dissolvendo, né? A gente acaba tendo os mesmos espaços do que as pessoas que nunca tiveram que passar por qualquer tipo de problema, que sempre tiveram as portas abertas e nunca tiveram que pensar sobre isso antes. E agora elas precisam pensar, elas precisam entender, elas precisam dividir esse espaço, né? É um espaço coletivo para todos nós. E que existe um espaço para todos nós sermos vistos. Então, eu concordo 100% com o Volpe. Sim, eu vi que a Alec fez assim, ó, na hora que o Volpe estava falando sobre não ficar limitado a escrever sobre negritude. Como que é isso para você, criando conteúdo, Alec? Eu tenho essa coisa, assim, porque se você pega o que é o BookTube hoje em dia, que é essa comunidade que fala sobre livros no YouTube, e o que era o BookTube 3 anos atrás, assim, a diferença é gritante. Assim, tanto de pessoas, tanto de, tipo, quando você olha o alcance que o BookTube tem hoje em dia, você tem, por exemplo, a Bel Rodrigues, que está beirando os 1 milhão de inscritos falando só sobre literatura, no país onde a média de livros no ano é 3, sabe, por pessoa. Você tem o BookTube tomando uma proporção assim gigantesca, sabe? E principalmente nessa coisa mesmo de pessoas conquistando espaços. Então, antigamente, você não via o BookTube sendo usado para trazer. Óbvio que existia pessoas que faziam isso, estou dando uma generalizada absurda aqui, mas hoje em dia você vê que as pessoas elas estão trazendo o livro muito além da história que é só o que o livro está trazendo, sabe? Você vê os debates incríveis sendo levantados na internet. Eu tenho uma amiga que é a Su Gagliano, ela tem um canal do mesmo nome, e assim, ela tem um quadro que se chama Mais Que Uma Resenha no canal dela, porque, sabe, pegar o livro e não só avaliar aquela história, aquela escrita, mas as discussões que aquilo traz, sabe? Todas as vivências e histórias para além da história que estão ali. E agora falando sobre a questão do mercado, assim, eu acho muito interessante a gente parar para analisar que somos 4 e são 4 pessoas que estão em 4 posições diferentes dentro do mercado. Vocês estão mais na posição de produzir, de criar e de gerar, e eu ali mais no lugar de fazer circular essas coisas. E assim, eu sinto que, apesar da gente estar caminhando para chegar lá, você vê, por exemplo, que essa coisa do financiamento coletivo é uma coisa mega recente, sabe? Que está fazendo super bem. Mas eu sinto que a gente ainda existe uma certa resistência,
sabe? Em pensar em novos meios, em pensar em novas estratégias. Existe essa coisa também de não entender o produtor de conteúdo enquanto uma profissão de qualquer outro produtor de conteúdo literário, enquanto qualquer outro produtor de conteúdo, sabe? Até, sei lá, 4 anos atrás você tinha uma treta aí envolvendo o booktuber porque cobrava para fazer resenha, sabe? Tipo, é o trabalho dela, entende? E aí você tem, por exemplo, assim, eu sinto que existe essa resistência. Você vê, por exemplo, a MLI, que foi uma maratona literária que aconteceu agora recentemente, o vídeo de abertura, a live de abertura juntou mais de 10 mil pessoas, sabe? 10 mil, isso é muita gente, sabe? Eu sinto que a gente precisa pensar em novas formas, em novas estratégias. O mercado não é o mesmo que era 2 anos atrás, que dirá 10 anos atrás, quando você precisava de jornal para divulgar as coisas, sabe? Então, eu acho que a gente precisa abrir mais espaço para diálogo, enfim, para se adaptar, porque a gente tem que chegar naquela criança lá que decora 37 dancinhas de TikTok, mas não está interessada em abrir um gibi, sabe? Eu acho que a gente tem que chegar lá, eu acho que precisa haver mais um pouco desse diálogo mesmo. Sim, ó, inclusive chegou uma pergunta para você, Alec. A Diga. Olivia quer saber se você escreve ou pretende escrever. Ó, o Olha, fã-clube, escreve, escreve. Eu escrevo, eu publiquei já um conto uma vez, que é sobre um menino chamado Lailai, ou sobre um menino chamado Luan, o conto se chama Lailai, e era sobre um menino de 2, quase 3 anos, que uma vez por ano ele era assombrado por um mesmo pesadelo, uma figura sombria, esquisita perseguia ele. Só que aí eu dei tilt e aí eu falei, vou tirar a publicação, e aí eu removi a publicação. Ai, ai. Mas o foi seu muito coach legal, Volpe assim. está reprovando, tá? Você ter tirado. Eu já Não chamei ele foi. até para escurecer já. Vem, vem, Alex. Tô indo, tô indo. Ai, massa. Gente, falando assim, né, continuando nesse nosso exercício assim, de futurologia, de tendências e das coisas que a gente tem visto, eu acho, pelo que eu vejo, pelo que eu leio também, que a geração que está vindo aí, ela se preocupa muito mais do que as gerações passadas com pautas mais com consumo consciente, com pautas que envolvam diversidade, com saber de onde vem o que elas compram, não só livro, né, mas de tudo. Vocês acham que isso... Primeiro, vocês acham que isso é real, que as pessoas realmente estão se preocupando mais, ou que é uma coisa só né, de redes sociais, né, para mostrar? E se vocês acham que essa preocupação com o consumo consciente, com apoiar o pequeno, esse tipo de comportamento acontece no mundo do livro também, que as pessoas estão começando a querer entender melhor de onde vem o livro. O que vocês acham? Eu Eu acho que... acho. Perdão, desculpa. Vai, pode ir, pode ir. Eu acho que é muito real, assim, principalmente porque essa é uma discussão que é recente, né? E a maioria das pessoas que estão no meio dessa discussão já tem lá seus 25, 20 anos, sabe? Só que a gente não fala só para esse tipo de gente, a gente não fala só para essa faixa etária, a gente tem contato com muita gente. Inclusive, uma curiosidade aqui, eu tenho mais pessoas acima de 40 anos no meu canal do que acima de 18. Que eu acho Sério? muito Olha, sério, de verdade. E eu acho muito legal, sabe, esse alcance que a gente tem. Eu acredito, assim, que essa é uma preocupação real. Talvez não na escala que a nossa bolha na internet faz com que a gente pense que é, mas eu acredito, sim, que é uma mudança real e que está acontecendo de pouquinho em pouquinho. Eu estou chocado com esse dado do Alex. Legal, né? Pois é. Eu diga, posso falar Bruna. com relação a... Ah, desculpa, vai, fala, Bruna. Calma, gente. Eu concordo com ele também. Eu acho que as pessoas estão preocupadas, sim, e que eu vejo muito, assim, pelo menos, às vezes eu fico pensando se a minha opinião é muito baseada só no nicho em que eu estou inserida, sabe? Porque, assim, eu conheço muitos autores independentes também. Então, o que eu vejo dos nossos leitores compartilhados e das pessoas que fazem parte dessa bolha também, é que todo mundo parece bastante engajado em
ajudar, em querer apoiar a literatura nacional, principalmente dos leitores, dos autores independentes, né? Eu vejo muito isso acontecendo. E aí eu não sei se isso é uma coisa só dessa minha bolha ou se é uma coisa mais generalizada. Mas pelo que eu vejo, assim, eu acho muito legal, inclusive, de ter esse tipo de reconhecimento, né, por parte dos leitores, de ter mais essa ideia de reconhecer o autor, autor nacional independente como um autor de verdade, né? Porque tem várias barreiras que a gente vai ultrapassando. A primeira era de o autor nacional ser visto como um autor de verdade em comparação com os internacionais. E aí, agora também tem toda a questão de você ser um autor nacional e independente. Então, você vê que essa diferença, ela não existe mais tanto para as pessoas que consomem literatura, assim, regularmente. É bem legal, é bem interessante de ver, né? E de dar esse gás de você continuar produzindo essas coisas, de você sentir que existe, sim, um caminho aí. Eu super acredito muito nisso que a Bruna está falando. Inclusive, mais uma vez, aproveitar que a gente está numa feira de livro, né? E dizer que é responsabilidade das editoras encontrar autores, investir em uma linha de autores nacionais, de literatura nacional. Não sei qual é o seu gênero, não sei qual é o gênero que importa para você, mas a literatura nacional vende, já está mais do que provado. As editoras precisam criar uma linha forte, uma linha interessante, e publicar mais autores nacionais, né? Isso precisa partir da parte das editoras também. E respondendo até um pouco mais a pergunta da Raíssa, eu percebo, tem uma coisa particular assim, que eu percebo que com relação aos livros digitais, muita gente não compra livro físico mais, né? Essa é uma realidade. E, tipo, inclusive eu vejo isso, assim, todo dia, assim, a gente no clube, por exemplo, às vezes a gente faz um sorteio, eu sempre falo, gente, no sorteio vocês decidem. Toda semana tem um sorteio e a pessoa decide quem ganhar, decide se quer o físico ou se quer o digital. A grande maioria quer o digital, assim. As pessoas não... Né, essa mentalidade está mudando muito, isso é super interessante, né? E muita gente está querendo o digital, muitas vezes não é só porque é mais barato, é porque está tudo ali dentro, é muito mais leve e porque existe uma mentalidade de consumo consciente que eu tenho observado, assim, que tem aumentado. Então, muito interessante observar também como que isso vai movendo o mercado, né? De repente, o autor que é um autor independente, que via muita dificuldade, como é que eu vou publicar? Não vou ter uma grana para publicar o livro físico e tal, papapá. Hoje, há mais possibilidades, né, de você ser lido porque as pessoas estão lendo mais no digital, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Muito legal. Que massa. E vocês, enquanto leitores, eu queria saber, Alec, Bruna, onde vocês buscam as novas leituras? O que influencia vocês na hora de vocês escolherem as leituras? Eu acompanho muito, né, essa coisa que a gente chama de booktube, mas, por incrível que pareça, as minhas recomendações vêm dos meus inscritos, são os meus inscritos. Então, é aquela coisa, comunidade, gente, não dá, esse vai ser o tema dessa mesa, comunidade. É essa coisa da troca mesmo, de indicações, então, eu faço ali aquele papel de recomendar livros e eles me recomendam de volta, sabe? Diversos dos meus livros favoritos hoje, diversos dos livros que passam pela minha curadoria, digamos assim, para se tornar leituras oficiais do clube, vêm de indicações deles mesmos. Então, por exemplo, acho que foi assim, disparado, um dos melhores livros que eu li nesse ano e na minha vida foi O Antes da Pele, de Jefferson Tenório. E foi uma recomendação de livro que veio através deles, sabe? Então, além, óbvio, das redes sociais, do Goodreads, que é a minha rede social de livro favorita, eu pego muita dica com eles mesmo. Eu ainda sou muito influenciado ainda pelo BookTube, né? Eu vejo, às vezes eu nem assisto o vídeo, assim, eu vejo numa miniatura, se for alguém que eu gosto, tipo o Alec, por exemplo. Aí se eu não, eu posso, ainda que eu não veja aquele vídeo, eu vi aquela capa ali, interessante, vou ver se alguma editora quer me mandar aqueles. E aí eu vou lendo meio que assim, por indicação do BookTube e Twitter também, né, gente? A gente fala muito, né, no Twitter. Não, acho que dali surgem... Acho que o grande número, assim, de leituras minhas
É que eu quero ver o que as pessoas estão falando, né? Quantas pessoas estão falando bem desse livro? E aí eu vou lá e compro. Mais ou menos assim. E você, Bruna? Eu também, assim, 100% Twitter. Acho que o Twitter me influencia em tudo, inclusive nas leituras. Eu vejo o pessoal falando e eu acho que causa o efeito de manada, sabe? Que você vê o pessoal falando sobre uma coisa e você precisa saber também. Você precisa também ler e saber do que o pessoal está falando. Então, eu geralmente, hoje em dia, é a minha maior fonte de inspiração para ler, é o Twitter, que é a minha rede social favorita, né? Que eu mais estou ligada. Então, é por lá mesmo, as recomendações dos amigos e dos leitores. Que massa, bom saber. O Twitter, então, acho que foi o vencedor aí de indicações. Ninguém falou do Instagram, né? Tem as Afrofuturas, gente. As Afrofuturas, o que elas falarem, eu leio. É ordem. Palavras de Comecei a ordem. ler Octavia por causa delas, inclusive. Ah lá. Entrando na minha vida por Olha, causa delas. boa. Né, já falando de indicações, de conselhos, eu queria saber que tipo de conselho, Volpe, você acha que você gostaria de ter recebido quando você começou sua carreira no mundo do livro? Eu, sem dúvida, eu queria ter dito para mim que para ter calma, porque o mercado literário exige tempo, né? Hoje eu ainda mais agora ocupando cargos em projetos específicos como editor, né? Eu preciso que as pessoas tenham calma, que as pessoas entendam que o tempo é importante para que esse produto, livro, atinja seu melhor estado. E isso é realmente muito importante, né? A gente, como escritor, a gente é muito ansioso. A gente está escrevendo ainda, já está querendo ver o livro pronto, quer saber, quer fazer capa. Tipo, nossa, eu fazia capa antes de escrever o livro. As coisas assim, sabe? Aí eu botava logo de editora, que eu nem ia, sabe? Umas coisas assim malucas. E aí a gente é muito ansioso, cara. E eu queria muito, assim, se eu pudesse ver tipo, o Volpezinho, assim, de antes, eu diria, cara, fica relax, dá tempo ao tempo, as coisas vão acontecer, vai devagar. Às vezes o seu e-mail de ansiedade para o seu editor ou para aquela editora que está é chato, porque tem um monte de coisa para fazer e eu vou te atender, sabe? Mas aí você mandou aquele e-mail numa hora ruim e aquilo pode ser ruim para você, sabe esse tipo de coisa? Então eu diria muito para mim, calma, vai dar tudo certo, respira, curte a jornada, vai de boa. E você, Bruna, que conselho você gostaria de ter recebido lá no comecinho? Eu acho que eu me diria para ter calma também, pois 100% escritora ansiosa, estou contigo nessa, Volpe. Mas eu acho que eu também me diria para me concentrar naquilo que eu quero e não naquilo que eu acho que eu devia querer. E isso é um problema, assim, que eu tenho, né, da vida como um todo, mas principalmente em algo que é tão importante para mim quanto os meus livros. Então eu diria para mim, para eu pensar assim, com carinho e com calma, e com paciência, para entender o que eu quero fazer, qual que é a jornada que eu quero ter, as coisas que eu estou disposta a fazer, assim, como que eu quero levar essa minha carreira e de um jeito que vai me deixar satisfeita. Então, eu acho que citando Hannah Montana, mas o mais importante é a caminhada. Gente, E cadê a Tudo para quote? mim, Cadê cara. a quote agora? Hannah Montana. Hannah Montana, grande pensadora contemporânea. Então, ela disse isso uma vez e ela estava certíssima. A caminhada é o mais importante. E até porque eu acho que, em se tratando desse mercado, em se tratando de literatura, a gente vive muito de coisas pontuais, né? Tipo, de momentos de grande frição. Tipo, o lançamento de um livro. É um momento de grande frição, você está tipo, muito feliz. E aí tem todo o trajeto para esse livro poder acontecer e todas as coisas que vão acontecer que você precisa viver, né, o seu dia a dia depois que passa o lançamento desse livro. Então, eu acho que tem que ter calma e aproveitar a caminhada, os dias de frição e os dias que não são de frição, porque eles são válidos também. Às vezes eles tem muito mais dias assim, né, que são os de espera, do que os dias de comemorar as vitórias. Então, calma e seguindo os conselhos de Hannah Montana. Aquela Nossa, frasezinha lá, a excelente. caminhada pode ser difícil, mas a vista é maravilhosa. Olha, aí. gente, Olha aí.
Cheio de quotes essa mesa. E você, Alec, eu sei que a sua trajetória tá no começo ainda, mas a gente sabe também que 2 anos nas redes sociais equivale a 5 anos de aprendizado e de mudanças. O que você daria de conselho para o jovem Alec ou para os jovens booktubers que estão começando aí? Assim, paciência, claramente, né? Porque a gente tende muito a é inevitável, assim, se a gente falar que não é que é mentira, que a gente se compara muito, a gente se cobra muito, a gente olha para o lado, vê, fulano cresceu tanto em tanto tempo e eu estou aqui, e se eu pensasse dessa forma, gente, pelo amor de Deus, agora eu estaria desempregado ainda, sabe? Então, muita paciência, foca no seu, faz o seu, que a única coisa que importa para você é o seu, fala do que você gosta, tenha um foco, obviamente, e deixa eu pensar em mais alguma coisa. Seja sincero. Seja sincero com os outros, seja sincero com você mesmo. É importante que você mostre a sua verdade no que você está fazendo. A gente gosta né, de ver o carinho e ver o olho da pessoa brilhando quando ela fala sobre alguma coisa que ela gosta. Então, seja sincero com os outros e com você mesmo, que o resto é só sucesso, família. Excelente. Não, você falou uma palavra bem importante aí, Alec, que é comparação, né? Gente, comparação, assim, é uma coisa bem... A gente tem que tomar cuidado demais, né? Em todos os segmentos profissionais, mas no nosso mercado do livro também, né? Tá virando uma coisa meio que tá saindo do controle. E aí, sim, né? Total. Mas a gente está se caminhando para o finalzinho da nossa mesa. E eu queria que vocês falassem, começando com você, Volpe, quem são suas referências, os arrobas que você segue, e não na comparação tóxica, mas na inspiração, nessa construção de referencial mesmo sobre o que é ser um profissional do livro. Quem são os arrobas que você sempre consulta e te influenciam no seu trabalho? Beyoncé, tô brincando. Ana Montana. Brincadeira. Eu falei aqui, soltei aqui numa outra resposta, mas as meninas, a Isa e a Pétala, né, são grandes referências para mim. O arroba delas é @afrofuturas. Eu tive a honra de poder convidar elas para escrever a introdução de um dos livros publicados pela Escureceu, que foi Clara dos Anjos. E elas fizeram uma introdução belíssima. E eu já admirava o trabalho delas antes, e o Clube da Caixa Preta veio depois do... Elas têm um projeto também no Catarse, que é um projeto de assinatura mensal, a leituras decoloniais, e eu acompanho o projeto e acompanho o trabalho delas, e enfim, para mim é uma super referência assim, de duas mulheres negras que falam de livro com muita propriedade e sabem fazer uma boa recomendação, e nunca fiquei decepcionado com nada que eu comprei, que elas me indicaram. Então, super sempre indico as meninas, e inclusive elas têm me ajudado. É que eu fico de olho, né, tentando encontrar quais vão ser os próximos lançamentos da editora, e a gente às vezes troca umas ideias assim. Então, eu sou super fã delas. E como escrita, né, eu me apaixonei muito pela Conceição Evaristo, Dona Conceição, uma referência muito grande para mim em termos de escrita. Acabei de escrever um livro de crônicas, né? Então, inclusive, eu tentei fazer meu livro chegar na Dona Conceição, e aí eu consegui fazer Homens Pretos Não Choram chegar até ela, e só que ela não leu, que ela falou assim, eu estou escrevendo... meus próximos trabalhos vão ser sobre esse tema, então eu não vou ler para minha mente não ficar muito confusa e eu não roubar umas coisas aí de você. Aí eu, Olha que maravilhosa, pode lançar que eu vou atrás, vou no bonde. Pode E aí copiar, pode fazer o que você quiser. O que você quiser, pode plagiar se você quiser. E aí eu sou muito fã dela, eu descobri agora também a Ana Paula Maia, e assim, tô mega fã dela como autora, e ela também para mim é interessante, mais interessante ainda, porque ela é autora e roteirista, né? Então ocupa um lugar que é mais ou menos o meu lugar. Ela escreveu uma série agora, Desalma, para a Globo, um projeto autoral,
que foi um projeto que eu gostei. Então, assim, eu tô super acompanhando, tô super fã dela e se tiver que falar aqui de referência, eu já quero colocar ela, assim. Excelente. E você, Bruna? Eu vou puxar a sardinha aqui, mas eu sou muito fã do Volpe, gente. Eu acho que ele é incrível e ele é uma Meu super Deus, inspiração para mim. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, assim, Volpe, meu coração. E, chorei. ó, você merece. E eu acho que Obrigado, tem. Bruno. Ah, você é incrível. Todos vocês são incríveis, na verdade. E eu estou muito feliz de participar dessa mesa com vocês. Ai, gente, melhor mesa. Amei. Eu também queria citar a Iris Figueiredo, que também é outra grande inspiração para mim, literariamente, mas também como pessoa. Eu acho ela incrível, é outra pessoa, tudo que ela fala, assim, eu gosto de parar para ouvir. E também, puxando sardinha de novo, a Vanessa Marini, que é a CEO da Duplo Sentido, ela é uma pessoa extraordinária, tudo que ela faz, assim, toda a visão que ela tem. Então, são três pessoas, assim, que eu estou sempre de olho, me inspirando e que me fazem refletir e abrir meus horizontes, né? Que eu acho que inspiração, pessoas que te inspiram são pessoas que fazem você refletir sobre você e os seus horizontes, de fazer você pensar a que você queira chegar mais longe, de acordo com você mesmo, né? Então, Olha, Perfeito, Alec. de pessoas importantes para mim, obviamente, tem dezenas de pessoas que eu poderia citar assim, mas falando na questão mais assim de pessoas que estão me ajudando aí já tem um certo tempo e que tipo que me inspiram de diversas formas. Eu primeiro quero citar aqui a Maria, do Impressões de Maria. Se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. Ela tem um canal e ela também tem um blog. Olha aí. Ela não só tem um blog, como ela tem um blog como colunista. Olha, que coisa mais blogueira que isso. Incrível. A Viu? O blog Maria, não morreu, gente. pois é, o blog não está morto. Não, não vamos deixar morrer. Enfim, a Maria do Impressões de Maria, o Vitor do Geek Freak, que assim, se um dia eu me penso, tipo, se eu olho para frente e falo assim, o que eu quero ser como influenciador, digamos assim, é aquele homem, aquela pessoa, Olha, Vitor, ouviu aí, ele, né? ele. E a terceira pessoa é a Bárbara, de Segredos Entre Amigas, que hoje em dia eu tenho a honra de poder te chamar de amiga. Ela me influencia assim, muito, ela me inspira muito, e ela é uma daquelas pessoas que, tipo assim, me olhou desde que eu tinha, sei lá, 100 inscritos e tava falando sozinho na internet, sabe? A Bárbara ocupou esse espaço de, tipo, vem, cara, vamos, e me arrastou assim, eu me debatendo no chão e ela me arrastando com a mão. Foi a Bárbara. Então, são três das pessoas, assim, nas quais eu penso todos os dias e sou eternamente grato pela ajuda e por me dar um monte. Perfeito. Nossa, gente, que generosidade de vocês compartilharem esses arrobas, essas referências aí de vocês e essas histórias todas aqui que a gente ouviu. Estamos chegando no finalzinho da nossa mesa. Queria agradecer de novo a vocês pelo tempo de vocês, que eu sei que é escasso, pela generosidade de compartilhar essas histórias. Queria agradecer a Seguinte, a Flip Pop, por esse espaço, aos nossos intérpretes de Libras. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Gabi.